Olá, boa noite. Eu me chamo Dayana, faço parte da turma de segunda licenciatura em História e agora eu vou apresentar minha socialização na prática pedagógica, fontes e temporalidades. A minha prática, ela foi feita lá no Colégio Municipal Maria Júlia Maia Bonfim, que é uma instituição aqui do município, da sede do município, do centro urbano. É um colégio tradicional que contém o maior quantitativo tanto de procura como de matrículas do município. É uma escola de referência que, apesar de ser uma escola pública, né, uma escola muito conceituada. Então, aqui no município é uma escola que ela é muito procurada. Ela contém alunos em algumas modalidades, como Fundamental 1, Fundamental 2 e também o EJA, que funciona à noite. O Fundamental 1 está passando por um processo de saída dessa escola, devido às turmas do Fundamental 2 estar se tornando integrais. Então, daqui a um determinado tempo, não haverá mais Fundamental 1 nessa escola específica aqui do município, somente Fundamental 2 e EJA. O perfil dos estudantes dessa instituição é razoável, tanto abrange a classe social mais alta, como também mais baixa. Apesar dela ser localizada no centro da cidade, ela abrange também alunos que vêm de bairros mais afastados e também da zona rural. Ela atualmente funciona do 3º ao 9º ano, sendo 3º, 4º e 5º horários normais, sem ser integral, e no período da manhã. No período da tarde, tem o 5º, o 6º, 7º, 8º e o 9º, sendo que 8º e 9º funcionam em tempo integral. E à noite tem o EJA. Essas turmas, né, dessa escola, ela contém um quantitativo de alunos relativamente alto, devido à demanda de procura. Então, ela tem entre 24 alunos a 35 alunos por turma. Então, vai variar muito de qual a turma específica, né, para poder avaliar a quantidade de alunos. Mas é uma escola que abrange muito aluno devido ao seu conceito, né? O que mais me chamou a atenção nas observações. Essa escola, eu já trabalhei nela, né, do período de 2016 até 2023, até o ano passado. Então, é uma instituição que eu conheço bem. Atualmente, eu não estou nessa escola específica, estou em uma outra instituição. Como eu falei, ela era uma escola que abrangia desde o 1º ano até o 9º ano. E devido às turmas de Fundamental 2 estar passando por esse processo de se tornarem integrais, saiu o 1º, né, saiu o 2º ano, e eu sou professora de turmas focos, 2º anos. Então, como saiu uma turma da minha área, eu também fui remanejada para uma outra escola. Mas, né, quis fazer a minha prática pedagógica nela por gostar dos estudantes, ter conhecimento de muitos, né, ser familiarizada com a gestão e com o professor que foi meu tutor, que me avaliou. Então, ela possui uma organização didática e pedagógica que abrange vários aspectos para a melhor socialização dos alunos. Então, eles contêm projetos que, para mim, eu avaliei como muito positivos, né? Ele tem o projeto da Sexta Show, que toda sexta-feira, né, a última sexta-feira do mês, uma turma ela faz uma apresentação, sendo que nessa apresentação eu achei muito interessante esse projeto, né,
que ele pegou uma referência de um livro, de um filme, né, que os alunos gostam bastante, que é o Harry Potter. Então, eles pegaram essa referência, né, das casas lá do Harry Potter, e cada turma, eles se transformaram em uma casa, e cada casa, ela recebeu o nome de uma região do nosso país. Então, tinha a região norte, a região sul, e cada sexta-feira, né, uma região ficava responsável por uma apresentação cultural. Então, eu tive a oportunidade de participar. Esse projeto ele é novo, ele já foi implantado esse ano. E como eu falei, esse ano eu fui remanejada para uma outra instituição. Então, eu gostei muito de conhecer esse projeto, porque ele abrangeu os alunos, né, de uma forma para que eles pudessem tanto pesquisar sobre a região do nosso país, apresentar parte da cultura, né, que eles faziam. Eu acompanhei uma apresentação da região sul, então foi uma dança típica lá da região sul, muito bonito, por sinal, que eles ensaiam, né, por semanas. Então, nesse dia também, uma vez por semana, eles têm, dentro desse projeto A Sexta Show, um dia que eles fazem um abraço, né? É o dia do abraço. Então, eles vão, uma turma vai na outra sala e dá um abraço, dá um bombom, uma frasezinha, um mimo, confortando aquele aluno, né? Às vezes, esses alunos, eles estão vindo de tantas realidades que a gente não conhece. Então, eu achei esse projeto muito bonito. E esses projetos, eles visam tanto a parte social como a parte da aprendizagem, certo? Cada casa dessa, que eu achei muito legal esse projeto, eu gostei bastante. Eles têm eles têm pontos, uma pontuação. E cada gesto que eles fazem, né? Cada apresentação, cada resultado bom em provas, em simulados, eles ganham pontos. E esses pontos, eles serão descontados no final do ano, serão computados, né? E essa turma irá ganhar uma viagem, essa casa, né? Ou a região norte, ou a região sul, a região nordeste, e eles vão ganhar uma viagem. Então, assim, lógico, o aluno ele é movido pela competição, né? Mas dentro dessa competição tinha também um aspecto pedagógico, que era aquele aluno se sair bem nas avaliações, aquele aluno se sair bem no simulado, num trabalho, em oferecer uma mensagem ao seu colega na sexta show. Então, assim, foi de grande valia, né? Eu tive conversando com alguns professores que isso foi positivo nos alunos. Tendo profissionais nas diversas áreas do conhecimento e também muitas aulas diversificadas, que eu acompanhei que os professores, eles levam data show, eles levam dinâmicas. Então, no momento que eu estive observando a escola em si, eu observei isso, que tinha outros profissionais diferentes da minha época. Então, eu gostei bastante de como a nova gestão, né, de como está a escola agora. Na minha sequência didática, certo? A do Fundamental 1, né, que eu fiz uma para o Fundamental 1, para o Fundamental 2. Então, do Fundamental 1, eu abordei o mundo contemporâneo. Foi sobre a chegada da família real ao Brasil, de Dom João. Então, eu fiz a minha observação, o professor já estava dando esse tema, essa temática, e eu dei a minha aula sobre isso, certo? Sobre o produto educacional, infelizmente, eu não tive como ter os registros, porque o meu celular, ele sofreu uma pane e eu perdi todas as fotos. Então, as fotos que eu tinha foi as fotos que o professor tirou no dia que eu dei a aula, e não no dia que eu apliquei o produto, que no dia que eu apliquei foi o dia que as fotos foram retiradas do meu telefone. Então, assim, eu durante o curso, eu tive alguns problemas, né?
com o notebook, que não deu mais certo, enfim, vários percalços durante esse curso, mas seguindo na fé. Então, assim, na turma que eu fiquei, que foi a turma do 8º A, que foi onde eu apliquei, eles são alunos um pouco ditos, né, lá como complicados. São alunos que vêm de diversas realidades, de pais que se separaram, famílias desestruturadas. Alguns adolescentes, eles, além de estudar, eles também, no turno da noite, fazem bicos em restaurantes, em lanchonetes, para tentar contribuir em casa. Então, são alunos de ali 14, 15 anos, que já tem uma mentalidade muito à frente daquela que é esperada, né, para a idade deles. Então, assim, isso me moveu muito, porque eu estive observando que eles querem ser muito adultos e esquecem que eles ainda são adolescentes, né? Então, eu abordei sobre a chegada de Dom João, mas ao mesmo tempo que eu falava sobre Dom João, a gente ia conversando, né? Eu ia conversando sobre a família real, ao mesmo tempo que eu pedia muito a opinião deles, que era para interagir eles dentro da aula. Então, assim, eles leram trechos que me soou um pouco inovador para eles, né? Embora o professor da turma, né, que eu estive observando, ele seja bem diversificado, que ele leva jogo, ele leva data show, ele leva vídeos. Então, é um professor que procura levar inovação para dentro da aula de história. Então, mas mesmo assim, eu senti essa necessidade, né, essa dificuldade, na verdade, deles estarem prestando atenção naquilo que a gente diz. Então, eu levei eles a lerem também e a refletir junto comigo. Então, foi uma troca de informações daquilo que eles sabiam, né? Daquilo que eu também sabia, daquilo que eles estavam lendo. Então, assim, foi muito bom o conteúdo, porque eu tive a participação deles. E eu vi que isso era novidade, né? Apesar de que eles são alunos que se posicionam bastante. Eu gostei muito que eles conversam, eles perguntam, né? Então, se tem uma parte que eles não compreenderam, eles também dizem. Então, foi uma aula que, para mim, foi muito enriquecedor. Ao mesmo tempo que eu também senti essa necessidade, né? Deles, algumas conversinhas paralelas, muitas conversas paralelas, né? Não foram todos que contribuíram, que ajudaram, mas que isso não me estimulou, né? Isso me fez buscar entender o porquê. Aí depois, numa conversa com o professor, foi que ele me relatou que eles são alunos que muitos também passaram por momentos de depressão. Então, são alunos difíceis nesse sentido do psicológico, né? São alunos que alguns são acompanhados por psicólogos, enfim. Tive essa dificuldade, né? Mas nada que atrapalhasse o desenvolvimento da aula. E o que eu propus, né, no produto educacional foi um jogo chamado Torta na Cara, sobre a chegada da família real ao Brasil. Então, assim, eu levei a máquina, coloquei ali nos registros uma foto de como é essa máquina. Então, eu pedi ela emprestada para uma outra escola e eu levei essa máquina. Ah, professora, por quê? Porque, assim, eu acredito que só a pergunta e a resposta, né, e iria para eles soar muito desmotivador. Então, a máquina ali fazendo aquele barulho, eles tendo a competição, né,
de quem que apertava o botão primeiro, isso chamou a atenção e eu vi a empolgação deles. Então, isso foi muito bom, foi muito produtivo. E eu vi que eles tentavam ajudar a sua equipe. Então, é assim, eles estavam com o livro, né, na equipe. A sala foi dividida em duas equipes e eles procuravam a resposta para tentar ajudar a sua equipe e isso foi muito bom. Tanto na questão deles entenderem do conteúdo, não só buscar o ponto, né? Porque a gente sabe que esses alunos são muito competitivos, mas não foi só isso. Eles tiveram realmente o interesse em buscar, em conhecer e assim fazer com que esse jogo, né, ele tenha sido algo muito bom. Para a sequência didática 2, para o ensino médio, né, eu andei pesquisando e foi sobre o Velho Mundo, novos conceitos. E eu também propus um jogo sobre o Renascimento e Revolução Científica, né? Sobre as principais personalidades desse movimento. E, assim, eu sempre gosto de propor jogo, independente da idade, porque a gente está numa fase, numa era de alunos que estão muito movidos pela tecnologia, né? E muitas das vezes o livro, ele não é tão atrativo. Então, eu quero, como professora de história, que os meus alunos, eles gostem de história também. Então, eu imagino que levar um jogo, levar uma trilha, seja algo que desperte naquele aluno o interesse, que é isso que nós, como professores de histórias, buscamos. Não somente que o aluno decore datas, que eu acho que esse não é o nosso objetivo, né? É realmente a aprendizagem, porque ele vai levar isso para a vida. Então, o aluno de ensino médio, ele tem, principalmente o de ensino médio, ele tem essa dificuldade de leitura, porque vive muito fixado no celular. E eu acredito que levar jogos façam essa disciplina que às vezes seja tão cansativa para eles, ser algo atrativo. Então, aqui, né, tem a imagem da turma que eu dei a aula, né, apliquei produto educacional e também a sequência didática. Eu utilizei essas perguntas, modifiquei algumas. A máquina ela é igual a essa e eu dei aula para uma turma de 32 alunos. Então, é uma turma bastante numerosa, mas que eu achei uma turma muito boa. Então, aqui é registros da escola, né? O PPP, que em muitos locais ele é desatualizado da escola, ele foi atualizado em março desse ano. Tem os registros da feira literária, né? Que cada turma ela pega uma referência de um autor e ali ela vai falar sobre a vida, sobre a obra, sobre as críticas literárias. E eu revi meus alunos, foi muito bom. Tem aí também o registro dessa sexta show que eu participei, também desde a organização até a sua execução no dia. Aí tem um quadro, né, sobre o IDEB da escola, sobre o nível de proficiência, que é muito bom, tanto no SPAES como no SAEB. Então, é uma escola, como eu disse lá no início, de referência para o município, onde contém os melhores índices de aprendizagem. É uma escola que as famílias elas têm muito interesse em colocar seus alunos, seus filhos lá para estudar. E o meu texto, né, para finalizar a minha apresentação, eu não vou ler tudo, né? Vou ler o começo e vou finalizar. Ao longo da disciplina de prática pedagógica e a vivência no estágio, pude perceber, enquanto professor, dos muitos desafios que os professores dos anos finais enfrentam diariamente em sala de aula. Então,
Atualmente, como professora dos anos iniciais e atuando no estágio nos anos finais, sinto a necessidade de um olhar sensível aos alunos dos anos finais, pois vivemos numa era de grandes transformações tecnológicas, mas ainda assim, com tantas transformações, existe entre os alunos uma baixa motivação para os estudos, para as relações interpessoais, para os trabalhos em grupo, para externar seus sentimentos e anseios de forma natural. Foi observado alunos sem o apoio da família, alunos que sozinhos cuidam de si, já são responsáveis pelos pais. Como eu falei, tem alunos que passaram pelo o drama da depressão, que estão se recuperando ainda, passando pelo apoio psicológico. Então, assim, eu sinto a necessidade desse olhar para os anos finais dos nossos, né, das nossas turmas. Eles também têm que ter, né, esse olhar sensível. São alunos que vão passar por grande pressão, né, quando chegar lá no 9º ano, principalmente, devido ao SPAES. Então, assim, eu acredito que quanto mais eu motivo o meu aluno, quanto mais eu levo ele a acreditar que ele é capaz, mais ele vai ser capaz de se autoconhecer. E se autoconhecendo, né, ele também vai ser capaz de se transformar em um adulto forte psicologicamente, para escolher sua profissão, para escolher aquilo que quer se formar e por aí ter grande êxito na sua vida. Então, eu acredito que essa prática, ela me transformou, que eu ainda não tinha atuado nos anos finais. E com isso, né, que eu deixo o meu agradecimento à professora, à Uniaselv, por ter me proporcionado esse momento, né, por esse curso, que era um sonho para mim, cursar História. Não foi da maneira como eu gostaria, né, mas foi muito bom, muito proveitoso, material muito rico. Então, eu só tenho que agradecer.